Você clama a Deus dia após dia, mas sente que Ele não ouve? Junte-se a Billy Graham nesta jornada para desvendar os 5 obstáculos invisíveis que estão bloqueando suas orações. Você já se perguntou por que, apesar de inúmeras orações derramadas em lágrimas e súplicas, o céu parece silencioso? Por que tantos clamam diariamente, mas poucos testemunham o poder transformador da oração respondida? Esta não é uma pergunta nova. É o grito silencioso que ecoa nos corações de milhões através dos séculos. Veja bem, meu amigo, não é porque Deus está distante ou porque seus ouvidos se tornaram surdos aos nossos clamores. A verdade é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, muito mais próxima de seu próprio coração do que você imagina. Antes de começar, digite 1 nos comentários se você quer transformar sua vida de oração. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder a surpresa no final do vídeo. A palavra de Deus nos diz, com clareza impressionante em Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esta passagem revela uma verdade que muitos de nós relutamos em confrontar. O problema não está no trono de Deus, mas em nosso próprio coração. Não está na capacidade de Deus de responder, mas em nossa capacidade de nos conectarmos verdadeiramente com Ele. Mesmo quando tudo parecer perdido, quando suas orações parecerem atingir apenas o teto de seu quarto, quero que saiba que há um propósito divino neste momento. Não saia desta mensagem antes de compreender plenamente o que tem impedido o fluxo da graça de Deus em sua vida de oração. Permaneça até o fim, porque estou convencido de que Deus tem uma palavra específica para você hoje. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em oração, aparentemente sem resposta. O que estamos enfrentando não é a ausência de Deus, mas a presença de barreiras. Barreiras invisíveis, erguidas silenciosamente, dia após dia, que agora formam muros entre você e o Pai Celestial. São 5 hábitos silenciosos que têm bloqueado suas orações sem que você perceba. Eu os chamo de hábitos silenciosos porque raramente os reconhecemos como problemas. São como aquelas pequenas raposas que, segundo Cantares 2, versículo 15, estragam as vinhas. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Estas pequenas raposas, estes hábitos sutis, estão destruindo o fruto da sua vida de oração. Estamos todos nós cercados por um mundo que nos ensina a olhar para fora quando os problemas surgem. Buscamos soluções externas, culpamos circunstâncias, questionamos os métodos. Quando o Senhor está gentilmente nos chamando a olhar para dentro, o homem vê o exterior. Diz 1 Samuel 16, versículo 7. Mas o Senhor vê o coração. Hoje convido você a uma jornada interior, uma jornada de honesta autoavaliação, de corajoso autoexame, uma jornada que pode transformar completamente sua vida de oração. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, quando as barreiras forem removidas, quando os canais forem desbloqueados, você experimentará uma nova dimensão de poder espiritual que talvez nunca tenha conhecido antes. Você está pronto para esta jornada? Está disposto a permitir que o Espírito Santo ilumine as áreas obscuras de sua vida interior? Está pronto para remover os obstáculos que têm impedido a resposta de suas orações? Pronto para descobrir? Comente Amém agora e compartilhe este vídeo se você acredita no poder da oração. Assista até o fim. Tenho uma surpresa para você. Hábito 1. A falta de perdão. O primeiro hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a falta de perdão. Este é
talvez o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais devastador dos bloqueios espirituais. Jesus foi extraordinariamente claro sobre isso em Marcos 11, versículo 25. Ele instruiu: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas." Note a conexão direta que Jesus estabelece entre o perdão e a oração eficaz. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma condição espiritual. As duas realidades, perdoar e ser ouvido por Deus, estão interligadas pelo próprio design divino. Pense nisto. Como podemos esperar receber a misericórdia que não estamos dispostos a estender? Como podemos clamar pela graça que recusamos a outros? É uma contradição espiritual fundamental. O apóstolo João entendeu profundamente esta verdade quando escreveu em 1 João 4, versículo 20. Se alguém diz: "Amo a Deus", mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Da mesma forma, como podemos esperar comunhão íntima com Deus em oração, enquanto mantemos nossos corações fechados para aqueles que nos feriram? A falta de perdão age como um veneno espiritual. Começa como uma semente de mágoa, cresce como um caule de ressentimento, floresce em amargura e, eventualmente, produz os frutos tóxicos do ódio e da vingança. E todo esse tempo, enquanto cultivamos esta planta venenosa em nossos corações, nos perguntamos: por que Deus parece distante? Por que nossas orações parecem ser absorvidas pelo vazio? Há uma história antiga sobre dois monges que encontraram uma jovem mulher parada à beira de um rio lamacento. Ela precisava atravessar, mas tinha medo de arruinar suas roupas. Sem hesitação, um dos monges a pegou nos braços, carregou-a através do rio e a colocou gentilmente do outro lado. Os dois monges continuaram sua jornada em silêncio por várias horas. Finalmente, o segundo monge, incapaz de conter-se por mais tempo, disse: "Como pode fazer aquilo? Nós fizemos votos. Não devemos tocar em uma mulher." O primeiro monge respondeu serenamente: "Eu a deixei na margem do rio. Você ainda a está carregando." Esta é a natureza da falta de perdão. Carregamos nossos ofensores conosco, não apenas por horas, mas muitas vezes por anos, décadas, até mesmo uma vida inteira. E então, nos perguntamos: por que estamos espiritualmente exaustos? Por que nossas orações parecem pesar tanto? Por que o céu parece tão distante? Permita-me perguntar-lhe diretamente: quem você está carregando hoje? Que ofensa, que traição, que decepção você tem nutrido em seu coração? Quem é aquela pessoa cujo nome evoca um nó imediato em seu estômago, uma contração involuntária de seus músculos, uma subida de sangue à sua face? Talvez seja um pai que o abandonou, um cônjuge que o traiu, um filho que o rejeitou, um amigo que o apunhalou pelas costas, um líder de igreja que abusou de sua confiança, um colega que o humilhou, um estranho que o agrediu. Não importa quem seja, não importa o que tenham feito, você está carregando um peso que nunca foi destinado a carregar. E, enquanto se recusa a deixá-lo ir, suas orações estão sendo sufocadas pelo próprio peso que você insiste em segurar. Ouvimos a instrução de Jesus para perdoar 70 vezes 7, em Mateus 18, versículo 22, e muitas vezes pensamos que é um padrão impossível. Mas Jesus nunca nos pediria para fazer algo que ele mesmo não fez. Da cruz, em meio a uma dor, além da compreensão humana, ele olhou para aqueles que o colocaram lá e orou. Em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o modelo. Este é o padrão. E não é apenas uma questão de obediência, é uma questão de liberdade. Seu perdão
não é principalmente para o benefício do ofensor, embora possa ser. É para sua própria libertação. É para desbloquear os canais da graça em sua própria vida. Primeiro, clique em inscrever-se e deixe um coração, se você deseja se conectar mais profundamente com Deus. Não perca o momento especial no final do vídeo. Talvez você esteja pensando, mas você não entende o que fizeram comigo. Você não sabe quanto dói. A mágoa é profunda demais. A ferida é recente demais. A traição é grande demais. Você está certo. Eu não entendo completamente sua dor. Ninguém entende, exceto o homem de dores, aquele que estava familiarizado com o sofrimento, em Isaías 53, versículo 3. Ele entende, e é por isso que sua instrução para perdoar não é uma demanda insensível, mas um convite à cura. O perdão não é fingir que o mal não aconteceu. Não é justificar o injustificável. Não é restaurar automaticamente a confiança quebrada ou continuar em relacionamentos abusivos. O perdão é uma decisão de liberar o ofensor da dívida que eles legalmente devem a você. É uma escolha de entregar seu direito à retribuição. Como C.S. Lewis sabiamente observou, perdoar é como abrir a mão de um prisioneiro, apenas para descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Quando você perdoa, os grilhões que caem não são apenas os do ofensor, mas os seus próprios. Então, como se perdoa quando a dor é real e profunda? Deixe-me oferecer alguns passos práticos. Primeiro, reconheça a ofensa por completo. Não minimize o que aconteceu, não esconda a dor, traga-a à luz, nomeie-a por completo diante de Deus. O Salmo 62, versículo 8, nos encoraja. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Segundo, escolha perdoar como um ato de vontade, não como um sentimento. O perdão começa com uma decisão, não com uma emoção. Você pode honestamente dizer, Senhor, não sinto perdão, mas escolho perdoar. Ajuda-me a liberar esta pessoa. Terceiro, ore pela pessoa que o feriu. Jesus nos instruiu. Em Mateus 5, versículo 44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Há algo profundamente transformador em levantar em oração aqueles que nos feriram. Quarto, libere repetidamente. O perdão nem sempre é um evento único, às vezes é um processo. Quando as memórias retornam, quando a dor ressurge, você precisa liberar novamente. Eu já perdoei isso, Senhor, e escolho perdoar novamente. Quinto, busque a cura de suas feridas. O perdão libera o ofensor, mas não necessariamente cura automaticamente todas as suas feridas. Permita que o grande médico ministre à sua alma. Ele cura os quebrantados de coração e lhes liga as feridas. Salmo 147, versículo 3. Imagine por um momento como seria sua vida de oração se cada amargura fosse removida, cada ressentimento liberado, cada inimizade resolvida. Imagine os canais desobstruídos, as barreiras derrubadas, o fluxo livre da graça de Deus. Um homem que conheço carregou o peso do ressentimento contra seu pai por quase 50 anos. Seu pai era alcoólatra, abusivo, ausente. Este homem, agora na casa dos 60 anos, veio a uma reunião de oração profundamente frustrado com sua vida espiritual. Oro e oro, ele disse, mas parece que Deus está a 1 milhão de quilômetros de distância. Quando o Espírito Santo gentilmente expôs a raiz da falta de perdão, ele inicialmente resistiu. Você não entende, ele protestou. Meu pai destruiu nossa família. Ele quebrou minha mãe. Ele arruinou minha infância. Tudo isso era verdade, mas também era verdade que este homem estava carregando um fardo que o estava esmagando espiritualmente. Finalmente, após muita oração e aconselhamento, ele foi ao túmulo do pai
e verbalizou seu perdão. Não foi fácil, não foi rápido, foi um processo doloroso, cheio de lágrimas e luta. Mas quando ele finalmente liberou seu pai e, mais importante, liberou a si mesmo, ele experimentou o que só poderia descrever como as comportas do céu se abrindo. Sua vida de oração, que por décadas havia sido um deserto, de repente se tornou um jardim florescente. Este pode ser você, meu amigo. Este é o poder transformador do perdão. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando a mágoa parecer grande demais para liberar, lembre-se, o primeiro passo para desbloquear suas orações é escolher o caminho do perdão. É o caminho de Jesus. É o caminho da liberdade. Quer quebrar as barreiras na sua oração? Digite 2 nos comentários. E se gostar, dê um like. Veja até o final para receber uma mensagem especial nossa. Hábito 2. O pecado oculto. O segundo hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a presença de pecado oculto em nossa vida. Este é um assunto que poucos gostam de abordar em nossa era de tolerância e relativismo moral, mas que é absolutamente crucial para entendermos a dinâmica da oração eficaz. O salmista Davi, um homem descrito por Deus como segundo o seu coração, entendeu esta verdade profundamente. Ele escreveu em Salmo 66, versículo 18: Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Que afirmação impressionante! Se eu acarcio o pecado, se o abraço, se o alimento, se o protejo, o Senhor não me ouvirá. Davi não estava sugerindo que precisamos ser moralmente perfeitos para que Deus ouça nossas orações. Se esse fosse o caso, nenhum de nós jamais teria uma oração respondida. O próprio Davi era profundamente falho, como sua história de adultério e assassinato claramente demonstra. O que Davi estava reconhecendo, no entanto, é que há uma diferença fundamental entre cair em pecado e permanecer nele deliberadamente, entre pecar e depois se arrepender, e pecar e depois racionalizar, entre tropeçar na escuridão e escolher habitá-la. É o pecado deliberadamente mantido, conscientemente protegido, secretamente nutrido, que cria uma barreira entre nós e Deus. Como Isaías declarou, em Isaías 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Talvez você esteja se perguntando, que tipo de pecado oculto poderia estar bloqueando minhas orações? Deixe-me ser direto, mas com um espírito de compaixão. Poderia ser um vício secreto? Pornografia, álcool, drogas, jogos de azar, algo que você tem escondido dos outros, talvez até mentindo para proteger seu segredo. Poderia ser um relacionamento impróprio, uma aventura emocional ou física, um romance que você sabe que não honra a Deus, um envolvimento que cruza limites que você sabe que não deveriam ser cruzados. Poderia ser práticas comerciais questionáveis, pequenas desonestidades que você justifica como apenas negócios, evasão fiscal que você racionaliza como todo mundo faz, cortes de ética que parecem pequenos, mas que você sabe que são errados. Poderia ser um ódio secreto, preconceito ou racismo que você esconde dos outros, mas que infecta seu coração. Poderia ser uma vida dupla nas redes sociais, apresentando uma face em público e vivendo de maneira completamente diferente quando ninguém está olhando. Qualquer que seja a forma que assuma, o pecado oculto age como um veneno espiritual, contaminando gradualmente cada aspecto de nossa vida interior. E, enquanto tentamos compartimentalizar, enquanto pretendemos que podemos manter estas áreas separadas de nossa vida espiritual, estamos apenas nos enganando. Como Jesus nos advertiu em Lucas 12, versículo 2. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O pecado ama as sombras, mas Deus é luz.
E quando tentamos habitar em ambos os reinos simultaneamente, criamos uma contradição espiritual que inevitavelmente afeta a nossa comunhão com Deus. Uma das histórias mais perturbadoras da Bíblia é a de Acã, em Josué 7. Após a impressionante vitória de Israel em Jericó, eles sofreram uma derrota humilhante na pequena cidade de Ai. A razão? Um homem, Acã, havia secretamente desobedecido à ordem de Deus, tomando para si alguns dos despojos que deveriam ter sido completamente destruídos. O que é notável é que o pecado de um homem afetou toda a nação. A desobediência secreta de Acã bloqueou a bênção de Deus sobre todo Israel. Agora, pense no impacto de seu próprio pecado oculto. Não afeta apenas você, afeta sua família, sua igreja, seu círculo de influência. Mais do que isso, bloqueia suas próprias orações, sua própria conexão espiritual com o Deus que deseja abençoá-lo. Mas há boas notícias. O mesmo Deus que disse: "Vossas iniquidades fazem separação", também providenciou o remédio. O apóstolo João escreveu em 1 João 1, versículo 9: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." A palavra confessar vem de uma raiz grega que significa dizer a mesma coisa ou concordar com. Quando confessamos nosso pecado, estamos essencialmente concordando com Deus sobre o que Ele realmente é, não minimizando, não racionalizando, não desculpando, mas vendo-o como Deus o vê. E aqui está a maravilha. Quando confessamos, Deus não apenas perdoa, Ele purifica, Ele remove a mancha, limpa o registro, restaura a comunhão quebrada. Como o pai, na parábola do filho pródigo, Ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos recebe de volta. Antes de continuar, comente "Eu creio" e se inscreva no canal. Assista até o fim, você vai se surpreender com o que Deus tem para te dizer hoje. Lembre-se de Davi, o homem cujo pecado foi tão grave, tão devastador. Depois de seu adultério com Batseba e do assassinato efetivo de Urias, ele poderia ter racionalizado, poderia ter justificado, poderia ter escondido. Em vez disso, quando confrontado, ele simplesmente disse, em 2 Samuel 12, versículo 13: "Pequei contra o Senhor." Mais tarde, em um dos salmos mais comoventes da Bíblia, Davi derramou seu coração em confissão em Salmo 51, versículos 1 e 2. "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado." O resultado? Restauração, renovação, um coração limpo e um espírito reto, uma alegria restaurada e, sim, orações que novamente subiam aos ouvidos de Deus sem impedimento. Isto pode ser seu também. Não importa o que você tenha feito, não importa quanto tempo tenha escondido, não importa quão profundo o pecado tenha enraizado em sua vida. O caminho de volta é o mesmo: confissão honesta e completa. Alguns anos atrás, conheci um pastor que havia servido fielmente em sua igreja por mais de 2 décadas. Por fora, seu ministério parecia próspero, mas, internamente, ele estava lutando com uma crescente sensação de distanciamento de Deus. Suas orações pareciam bater no teto. Sua pregação, embora tecnicamente sólida, havia perdido sua unção e poder. O problema? Por anos ele havia desviado pequenas quantias do fundo da igreja, não o suficiente para ser facilmente notado, mas suficiente para financiar pequenos luxos que ele sentia que merecia. Ele havia racionalizado isso como pagamento adicional por seu trabalho árduo, até que, para sua própria mente, não era mais roubo, mas compensação justa. Finalmente, após uma conferência onde o Espírito Santo o confrontou poderosamente, ele rompeu, confessou à sua esposa
depois aos anciãos da igreja. Foi um momento doloroso, cheio de lágrimas, vergonha e consequências. Ele perdeu seu ministério, teve que fazer restituição, enfrentou a humilhação pública, mas através desse processo de confissão e arrependimento, ele experimentou algo que não sentia há anos. A presença renovada de Deus. É como se uma parede tivesse caído. Ele me disse: posso respirar espiritualmente novamente? Posso orar novamente e saber que Ele está ouvindo. Talvez você esteja carregando um segredo que tenha envenenado sua vida de oração. Talvez, como este pastor, você tenha racionalizado por tanto tempo que mal reconhece mais a gravidade de sua situação. Mas o Espírito Santo está gentilmente tocando em seu coração agora, chamando-o de volta, convidando-o a trazer tudo à luz. O que você fará com este convite? Continuará escondendo, protegendo, racionalizando? Ou terá a coragem de fazer o que Davi fez? Confessar plenamente, buscar a purificação e experimentar a alegria de comunhão restaurada com Deus? Há um propósito por trás de cada lágrima de convicção que você possa estar derramando agora. Deus não está expondo o seu pecado para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. Ele está revelando a barreira para que possa removê-la, para que suas orações possam fluir livremente novamente. Como está escrito em Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona obterá misericórdia. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando seu pecado parecer grande demais para ser perdoado, permaneça nesta verdade. O segundo passo para desbloquear suas orações é trazer seu pecado oculto à luz através da confissão. É o caminho da restauração. É o caminho da liberdade em oração. Hábito 3. A oração egoísta. O terceiro hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a oração egoísta. Este é talvez o mais sutil dos 5, porque frequentemente se mascara como espiritualidade genuína. Tiago, em sua carta direta e prática, aborda esta questão sem rodeios. Em Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Que diagnóstico penetrante! O problema não é que não estamos orando, é que estamos orando com motivos errados. Permita-me desafiar você com uma pergunta. Quando você se ajoelha para orar, quem está no centro de suas petições? É você mesmo, suas necessidades, seus desejos, seu conforto, sua agenda? Ou é Deus, sua glória, seu reino, sua vontade, seus propósitos? Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o coração da oração, centrada em Deus. Não é que nossas necessidades não importem. Elas importam profundamente para nosso Pai amoroso, mas elas devem estar alinhadas com e subordinadas aos propósitos maiores de Deus. A oração egoísta, por outro lado, essencialmente tenta transformar Deus em um gênio, em uma lâmpada, uma fonte cósmica de satisfação de desejos, um meio para nossos fins, em vez do glorioso fim em si mesmo que ele realmente é. Veja, muitos de nós, sem perceber, adotamos uma teologia de prosperidade sutil em nossa vida de oração. Não necessariamente a versão flagrante pregada por teleevangelistas de saúde e riqueza, mas uma versão mais refinada que ainda coloca nosso conforto e conveniência no centro do universo. Oramos por promoções, não para melhor servir, mas para ter mais status. Oramos pela cura, não primariamente para a glória de Deus, mas para evitar o desconforto. Oramos pelo crescimento da igreja, não pelo avanço do reino, mas para validar nosso ministério. Oramos por relacionamentos restaurados, não para que Deus seja honrado, mas para que nossa vida se torne mais fácil. E então, quando essas orações
parecem ir sem resposta, nos perguntamos onde Deus está. Mas o problema não está na recepção de Deus, está na transmissão de nosso coração. Considere a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Em sua humanidade, ele pediu para que o cálice fosse afastado dele, um pedido perfeitamente humano, perfeitamente compreensível. Mas ele imediatamente acrescentou, em Mateus 26, versículo 39, "Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Esta é a essência da oração não egoísta, a rendição da vontade. Não é sobre eliminar nossos desejos ou negar nossas necessidades, mas sobre submetê-los ao propósito maior de Deus. Paulo entendeu profundamente este princípio. 3 vezes, ele implorou ao Senhor que removesse seu espinho na carne. 3 vezes, o Senhor recusou, dizendo, em 2 Coríntios 12, versículo 9, "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A resposta de Paulo? Não amargura, não um questionamento contínuo, mas rendição. "De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." 2 Coríntios 12, versículo 9. Ele realinhou sua oração com o propósito maior de Deus. O problema com a oração egoísta não é apenas que ela coloca nossos desejos acima dos de Deus, mas que ela fundamentalmente nos limita às nossas próprias visões limitadas e horizontes estreitos. Pedimos tão pouco quando oramos egoisticamente. Pedimos conforto quando Deus quer nos dar caráter. Pedimos sucesso quando Deus quer nos dar significado. Pedimos uma vida fácil quando Deus quer nos dar uma vida abundante. C.S. Lewis observou sabiamente: somos criaturas meio sinceras, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida como uma criança ignorante que quer continuar, fazendo tortas de lama em uma favela, porque não pode imaginar o que significa a oferta de férias no mar. Quando oramos egoisticamente, estamos essencialmente fazendo tortas de lama, quando Deus está oferecendo o oceano. Então, como movemos nossa vida de oração, do egocentrismo para o teocentrismo? Como alinhamos nossas petições com o coração de Deus? Deixe-me sugerir alguns passos práticos. Primeiro, comece sua oração com adoração. Quando verdadeiramente contemplamos a grandeza de Deus, nossa própria importância naturalmente diminui. Como João Batista humildemente reconheceu em João 3, versículo 30, "É necessário que ele cresça e que eu diminua." A adoração recalibra nosso coração. Segundo, sature sua mente com a palavra de Deus. Quanto mais entendemos os propósitos e prioridades de Deus revelados nas Escrituras, mais nossas próprias orações se alinharão com eles. Como Paulo encorajou em Romanos 12, versículo 2. "Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Terceiro, pratique a oração do contudo como Jesus. Expresse honestamente seus desejos, mas sempre os submeta ao propósito maior de Deus. "Senhor, eu realmente quero esta promoção. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Quarto, ore pelas necessidades dos outros antes das suas próprias. Há algo profundamente transformador em interceder pelos outros. Isso expande nosso coração e quebra o ciclo do egocentrismo. Como Jó descobriu, o Senhor restaurou a fortuna de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Jó 42, versículo 10. Quinto, peça a Deus que purifique seus motivos. Davi orou sabiamente. Em Salmo 139, versículos 23 e 24. "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Esta é uma oração
que Deus sempre responde. Conheço uma mulher que, por anos, orou fervorosamente por um casamento. Ano após ano, relacionamento após relacionamento, ela buscava a Deus para que trouxesse o homem certo para a sua vida, mas nada parecia funcionar. Em seu desespero, ela finalmente perguntou a Deus, não apenas pelo que ela queria, mas por que o queria tão desesperadamente. Através de muita autorreflexão e aconselhamento, ela percebeu que sua intensa necessidade de casamento estava enraizada, não no desejo de glorificar a Deus através do relacionamento, mas em inseguranças profundas e na necessidade de validação externa. Com esta revelação, sua oração mudou. Em vez de simplesmente pedir a Deus por um marido, ela começou a pedir a Deus que curasse suas inseguranças, que a ajudasse a encontrar sua identidade nele, que a tornasse completa em Cristo, quer casada ou solteira. E algo notável aconteceu. Não apenas ela experimentou uma paz profunda que havia eludido por anos, mas eventualmente, quando não era mais o centro consumidor de sua vida, ela realmente conheceu e se casou com um homem piedoso. O que ela recebeu, no entanto, foi muito mais rico do que o que originalmente havia pedido. Ela recebeu a si mesma, curada e inteira, além da bênção de um casamento baseado, não na necessidade, mas no amor genuíno. Esta pode ser sua história também. Deus deseja dar-lhe muito mais do que seus pequenos desejos egocêntricos podem imaginar. Como Paulo escreveu em Efésios 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando suas orações parecerem estar caindo em ouvidos surdos, permaneça nesta verdade. O terceiro passo para desbloquear suas orações é mover-se da oração egocêntrica para a oração teocêntrica. É alinhar-se com o coração e os propósitos de Deus. Hábito 4. A incredulidade. O quarto hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a incredulidade. Este é um dos obstáculos mais fundamentais ao poder da oração, ainda que muitas vezes o ignoremos ou minimizemos seu impacto. Jesus foi incrivelmente direto sobre a conexão entre fé e oração respondida. Ele declarou em Mateus 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E novamente, em Mateus 17, versículo 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O escritor de Hebreus reforça esta verdade em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Estas passagens não são hipérboles espirituais ou promessas vazias. São declarações da realidade espiritual. A fé não é um acessório opcional na vida cristã, é o próprio canal através do qual o poder de Deus flui. E quando esse canal é bloqueado pela incredulidade, nossas orações perdem sua potência espiritual. Mas o que exatamente é incredulidade? Como ela se manifesta em nossa vida de oração? Às vezes, é uma dúvida aberta sobre a capacidade de Deus. Questionamos se Ele é realmente poderoso o suficiente para resolver nosso problema, curar nossa doença, restaurar nosso relacionamento, prover para a nossa necessidade. Como os israelitas no deserto que perguntaram, em Salmo 78, versículo 19, pode Deus preparar uma mesa no deserto? Duvidamos do poder soberano de Deus. Outras vezes, é uma dúvida sobre a disposição de Deus. Acreditamos que Ele poderia responder, mas não temos certeza se Ele quer, como o leproso que se aproximou de Jesus, dizendo em Marcos 1, versículo 40, se quiseres, podes
tornar-me limpo? Questionamos o amor e a bondade de Deus. Frequentemente, é uma dúvida sobre o método de Deus. Estamos dispostos a acreditar, mas apenas se Deus operar dentro de nossos parâmetros, em nosso cronograma, de acordo com nossas expectativas, como Naamã, que inicialmente rejeitou a simples instrução para se lavar no Rio Jordão, em 2 Reis 5. Queremos que Deus responda nossas orações da maneira que imaginamos, e talvez, mais comumente, é uma dúvida baseada na experiência passada. Oramos anteriormente e não vimos resposta. Então, concluímos que orar novamente é fútil. Experimentamos decepções, sentimos que Deus nos deixou na mão e permitimos que essas experiências moldem nossas expectativas futuras. O resultado? Oramos sem convicção, sem expectativa, sem a ousadia que deve caracterizar aqueles que se aproximam do trono da graça. Nossas orações se tornam exercícios religiosos vazios, obrigações espirituais, em vez de encontros dinâmicos com o Deus vivo. Considere a história de Pedro andando sobre a água, em Mateus 14. Enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus, ele realizou o impossível, literalmente caminhando sobre as ondas. Mas no momento em que desviou o olhar e começou a considerar as circunstâncias ao seu redor, os ventos uivantes, as ondas ameaçadoras, ele começou a afundar. É uma poderosa parábola da vida de oração. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, em seu poder, sua promessa, sua fidelidade, podemos experimentar o impossível. Mas quando permitimos que as circunstâncias, as probabilidades, as limitações humanas dominem nossa visão, nossa fé falha e começamos a afundar em um mar de dúvidas. O apóstolo Tiago aborda diretamente esta dinâmica em Tiago 1, versículos 6 e 7. Peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento e agitada de um lado para outro. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Note o diagnóstico claro: a pessoa que ora com dúvida não deve esperar receber do Senhor. Não porque Deus seja mesquinho ou deseje reter bênçãos, mas porque a dúvida fundamentalmente interrompe o circuito da fé através do qual seu poder flui. Então, como cultivamos a fé que move montanhas? Como superamos a incredulidade que tem bloqueado nossas orações? Primeiro, entenda que a fé não é algo que produzimos através da força de vontade, é um dom de Deus. Como Paulo escreveu em Efésios 2, versículo 8. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Comece pedindo a Deus que aumente sua fé. Os discípulos pediram em Lucas 17, versículo 5, aumenta a nossa fé, e você pode fazer o mesmo. Segundo, nutra sua fé através da palavra de Deus. Paulo nos diz em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais imersos estamos nas Escrituras, suas promessas, seus testemunhos, suas declarações da natureza de Deus, mais nossa fé cresce naturalmente. Terceiro, cerque-se de pessoas de fé. A fé é contagiosa. Quando nos associamos com aqueles que vivem com expectativa ousada e confiança inabalável em Deus, nossa própria fé é estimulada e fortalecida. Como Provérbios adverte, em Provérbios 13, versículo 20, o companheiro dos tolos se tornará mau. Mas o oposto também é verdadeiro, o companheiro dos fiéis se tornará fiel. Quarto, pratique a gratidão. Nada cultiva a fé como reconhecer e celebrar as formas como Deus já tem trabalhado em sua vida. O salmista exortou, em Salmo 103, versículo 2. Não esqueçais de nenhum de seus benefícios. Manter um diário de gratidão, regularmente relembrando a fidelidade de Deus, fortalece sua confiança para orações futuras. Quinto,
haja de acordo com sua fé. A fé não é meramente intelectual. Ela deve se expressar em ação. Tiago argumentou em Tiago 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Quando agimos de acordo com o que acreditamos, quando damos passos de fé, mesmo pequenos, nossa fé cresce proporcionalmente. Conheço um jovem pastor que assumiu uma igreja pequena e quase moribunda em uma área rural empobrecida. A congregação havia diminuído para cerca de 20 pessoas. O prédio estava em ruínas e não havia recursos financeiros para fazer os reparos necessários. Em vez de sucumbir ao desespero ou buscar uma posição mais promissora em outro lugar, este pastor reuniu os poucos membros fiéis e os desafiou a orar com fé ousada. Eles começaram a orar, não apenas pela sobrevivência da igreja, mas por um reavivamento que transformaria toda a comunidade. Parecia absurdo, dadas as circunstâncias. Não havia base lógica para tal expectativa. Mas, noite após noite, eles se reuniam para orar, citando as promessas de Deus, lembrando-se de como ele havia operado na história, escolhendo acreditar, apesar das evidências visíveis em contrário. E então, lentamente a princípio, mas com o crescente momentum, o impossível começou a acontecer. Um membro trouxe um amigo. Uma família, passando pelo vilarejo, decidiu ficar e juntar-se à igreja. Um empresário local, tocado pelo testemunho fiel da pequena congregação, ofereceu-se para financiar os reparos mais urgentes no prédio. Em 3 anos, a igreja havia crescido para mais de 200 membros. O prédio foi completamente renovado. Ministérios de alcance floresceram. Vidas foram transformadas. Uma comunidade foi impactada. Olhando para trás, o pastor me disse: não tínhamos nada além de fé, mas descobrimos que a fé não é nada, é tudo. É o canal através do qual o poder de Deus flui. Esta pode ser sua história também. Sua situação pode parecer desesperadora. Suas orações podem parecer fúteis, mas Deus está convidando você a uma qualidade de fé que transcende circunstâncias, que se recusa a ser limitada pelo visível, que ousa acreditar na fidelidade e no poder de Deus. O escritor de Hebreus definiu fé, em Hebreus 11, versículo 1. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É a capacidade de ver o invisível, de antecipar o implausível, de esperar o impossível. E é esta fé, não uma fé frágil baseada em sentimentos, mas uma fé robusta, ancorada nas promessas de Deus, que desbloqueia o poder da oração. Esta fé move montanhas, supera impossibilidades, transforma circunstâncias desesperadoras em testemunhos de glória divina. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando as evidências visíveis contradisserem as promessas de Deus, permaneça nesta verdade. O 4º passo para desbloquear suas orações é substituir a incredulidade pela fé inabalável nas promessas e no poder de Deus. É o caminho da expectativa espiritual, é o caminho do poder sobrenatural. Hábito 5. A negligência do relacionamento diário com Deus. O 5º e último hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a negligência do relacionamento diário com Deus. Este é, em muitos aspectos, o mais fundamental dos 5, pois subscreve todos os outros. Jesus expressou esta verdade vital em termos de um ramo e uma videira. Em João 15, versículos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe a conexão inequívoca. Permanência precede frutificação. Intimidade precede eficácia. Relacionamento precede resultados.
Muitos de nós, no entanto, invertemos esta equação espiritual. Buscamos o poder da oração respondida sem o pré-requisito de comunhão constante. Queremos os benefícios de uma videira robusta, mas não estamos dispostos a permanecer ligados a ela. Queremos a utilidade de Deus sem a intimidade com Deus. Em termos simples, queremos que Deus responda a nossas orações, mas não queremos o próprio Deus. Queremos seus dons, não o doador. Queremos sua ajuda, não sua presença. Isso é, no entanto, uma contradição espiritual fundamental. A oração nunca foi projetada, principalmente, como um mecanismo para obter coisas de Deus. Foi projetada como um meio de comunhão com Deus. É menos sobre conseguir o que queremos e mais sobre nos tornarmos o que Ele deseja. E ainda assim, quantos de nós tratam Deus como um caixa eletrônico espiritual? Nós nos aproximamos apenas quando precisamos de um saque, quando há uma crise, uma necessidade, um problema urgente. Inserimos o cartão de nossa oração, digitamos o PIN de nossa petição, retiramos o que precisamos e então seguimos em frente com nossas vidas. A negligência da comunhão diária toma muitas formas. Para alguns, é simplesmente uma questão de prioridades equivocadas. Em meio às exigências de carreira, família, educação e entretenimento, o tempo com Deus é espremido e marginalizado. O que deveria ser central torna-se periférico. O que deveria ser primário torna-se opcional. Para outros, é uma questão de pressa e distração. Apesar das melhores intenções, nosso tempo com Deus torna-se superficial e apressado. Uma leitura bíblica rapidamente esquadrinhada, uma oração apressada, murmurada no caminho para o trabalho. Estamos fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Para muitos, é uma questão de inconsistência. Temos momentos intensos com Deus, talvez em um retiro, uma conferência, um momento de crise, seguidos por longos períodos de afastamento. Nossa caminhada espiritual torna-se uma série de picos e vales, em vez de um relacionamento estável e crescente. Para outros ainda, é uma questão de compartimentalização. Preservamos nosso tempo com Deus para um segmento específico de nosso dia ou semana, mas falhamos em carregar essa consciência de sua presença para o resto de nossa vida. Dividimos o sagrado do secular, quando Deus deseja permear toda a nossa existência. O resultado? Nossas orações tornam-se cada vez mais formais, cada vez mais mecânicas, cada vez mais desconectadas da realidade viva de quem Deus é. Como alguém que tenta ter uma conversa significativa com um estranho, encontramos nossas palavras vazias e nossas conexões superficiais. Veja, oração, no sentido mais puro, não é principalmente falar a Deus. É viver em Deus, é respirar em sua presença, mover-se em sua realidade, existir em sua esfera. Como Paulo expressou em Atos 17, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Os santos ao longo das eras entenderam isso. Irmão Lawrence, o humilde monge do século 17, praticava o que chamava de a presença de Deus. Uma consciência constante de Deus enquanto realizava os deveres mais mundanos em sua cozinha monástica. Madame Guyon falou de uma oração sem cessar que transcendia momentos formais de devoção. A W. Tozer descreveu o conhecimento do sagrado como a pérola de grande preço da vida cristã. Estes santos compreenderam o que muitos de nós esquecemos, que Deus não deve ser confinado a momentos específicos, mas cultivado como uma presença contínua em cada aspecto de nossa vida. Jesus modelou perfeitamente este relacionamento de permanência. Mesmo em seu ministério incrivelmente ativo, ele regularmente se retirava para estar sozinho com o Pai. Lucas 5, versículo 16. Ele começava seus dias em comunhão. Marcos 1, versículo 35.
Ele mantinha contato constante com o Pai enquanto ministrava às multidões. João 5, versículo 19. Para Jesus, oração não era uma atividade, era uma atmosfera. Então, como resolvemos este bloqueio à oração? Como movemos do padrão de visitas esporádicas a Deus para a realidade de permanência constante? Deixe-me sugerir alguns passos práticos. Primeiro, faça da comunhão com Deus sua prioridade não negociável. Como Davi afirmou em Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Não são muitas coisas, mas uma coisa: a primazia da presença de Deus. Segundo, pratique a presença de Deus ao longo de seu dia. Desenvolva gatilhos de oração, momentos regulares que o lembram de sintonizar-se com Deus. Talvez seja toda vez que você para em um semáforo, recebe uma mensagem de texto, toma um gole de água. Paulo nos exortou em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Estes pequenos momentos de conexão ajudam a criar essa realidade. Terceiro, transforme atividades comuns em oportunidades para a comunhão. Enquanto lava pratos, agradeça a Deus por suas provisões. Enquanto dirige, converta seu carro em um santuário de adoração. Enquanto espera na fila, pratique a quietude em sua presença. Como Paulo instruiu em 1 Coríntios 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quarto, crie espaço para silêncio e solitude. Em nosso mundo barulhento e ocupado, precisamos intencionalmente criar margens para ouvir a voz suave e delicada de Deus. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários. Lucas 5, versículo 16. Sigamos seu exemplo. Quinto, encontre ritmos sustentáveis. É melhor passar 10 minutos consistentes com Deus diariamente do que 3 horas ocasionalmente. A permanência é mais sobre consistência do que intensidade. Desenvolva um ritmo de conexão que possa sustentar em todas as estações da vida. Conheço uma mãe de 4 filhos pequenos que lutava intensamente com culpa pelo que via como uma vida devocional inadequada. Ela se lembrava de horas de estudo bíblico e oração em seus anos de faculdade e agora mal conseguia alguns minutos ininterruptos com Deus. Através de orientação sábia, ela começou a reimaginar o que significava permanecer em Cristo em sua atual estação de vida. Em vez de tentar recriar suas experiências de faculdade, ela começou a praticar a presença de Deus dentro das realidades de sua vida como mãe. Ela colocou versículos bíblicos em cartões acima da pia da cozinha e da máquina de lavar. Ela transformou tarefas de rotina em oportunidades para a adoração, cantando hinos enquanto dobrava roupas. Ela convidou seus filhos para breves momentos de oração ao longo do dia, transformando o ato de ensinar-lhes sobre Deus em seu próprio tempo com Deus. E algo notável aconteceu. Em vez de sentir-se constantemente afastada de Deus, ela começou a experimentar sua presença entrelaçada em cada aspecto de seu dia. Suas orações, embora frequentemente breves, tornaram-se mais vibrantes, mais conectadas, mais autênticas. E gradualmente, à medida que seus filhos cresciam, ela descobriu que sua intimidade com Deus não havia diminuído durante aqueles anos ocupados. Havia, na verdade, se aprofundado de maneiras que ela não poderia ter previsto. Este pode ser seu testemunho também. Seja qual for sua estação atual, seja você um estudante sobrecarregado, um profissional ocupado, um pai esgotado, um idoso lidando com limitações físicas, Deus está convidando você a descobrir o que significa permanecer nele dentro das realidades específicas de sua vida.
porque a verdade fundamental é esta: não pode haver poder em oração sem a presença em relacionamento. Não podemos esperar que Deus responda poderosamente a petições que vêm de corações que raramente buscam sua face. Jesus foi incrivelmente direto sobre isso em João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Observe a sequência. Primeiro a permanência, depois o pedido, então o poder. Esta é a ordem divina que não pode ser revertida ou contornada, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando se sentir espiritualmente seco e distante, permaneça nesta verdade. O quinto passo, para desbloquear suas orações, é mover-se de visitas esporádicas a Deus para uma vida de permanência contínua nele. É o caminho da intimidade, é o caminho da transformação. Agora, tendo examinado os 5 hábitos silenciosos que bloqueiam nossas orações, a falta de perdão, o pecado oculto, a oração egoísta, a incredulidade e a negligência do relacionamento diário, chegamos a um momento de decisão. As barreiras foram expostas, os obstáculos foram identificados, os bloqueios foram nomeados. A questão agora é: o que você fará com esta revelação? Você continuará no mesmo padrão, esperando resultados diferentes? Você racionalizará, justificará, minimizará os próprios hábitos que têm impedido suas orações de alcançarem o céu? Ou você terá a coragem de permitir que o Espírito Santo faça uma obra profunda e transformadora em sua vida de oração? Há um propósito por trás de cada obstáculo que Deus revela. Não é para condenar, mas para libertar. Não é para desanimar, mas para capacitar. Não é para diminuir sua confiança, mas para direcioná-la corretamente. Não em técnicas de oração, não em fórmulas espirituais, não em sua própria dignidade, mas em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Quando os discípulos vieram a Jesus e pediram em Lucas 11, versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar. Eles não estavam pedindo apenas técnicas ou palavras. Estavam reconhecendo que havia algo fundamentalmente diferente na maneira como Jesus orava. Um nível de intimidade, autoridade e poder que não haviam testemunhado antes. Estavam pedindo acesso ao mesmo relacionamento com o Pai que Jesus desfrutava. E este é o convite estendido a você hoje. Não apenas para aprender sobre oração, mas para entrar em uma dimensão totalmente nova de comunhão com Deus, para experimentar o que significa ter o véu removido, os canais desobstruídos, as linhas de comunicação restauradas. Meu amigo, não há nada, absolutamente nada, mais transformador na vida cristã do que oração genuína e desinibida. É o cordão umbilical espiritual que nos conecta à própria vida de Deus. É o canal através do qual seu poder flui para nossas circunstâncias. É o meio pelo qual somos transformados à sua imagem. É por isso que o inimigo de nossas almas trabalha tão diligentemente para bloquear, distrair e minar nossa vida de oração. Ele sabe que uma pessoa que realmente ora, não ritualisticamente, não mecanicamente, mas verdadeiramente comunga com Deus em espírito e verdade, é uma ameaça ao seu reino. Um único crente, totalmente rendido e em comunhão desimpedida com Deus, pode mudar o curso da história. O grande evangelista D.L. Moody, uma vez, foi abordado por um homem que criticava seus métodos evangelísticos. Moody respondeu humildemente: Concordo com suas críticas. Na verdade, não gosto muito da maneira como faço isso. Mas me diga, como você faz? O homem admitiu: Bem, eu não realmente faço isso. Ao que Moody respondeu: Nesse caso, prefiro a maneira como eu faço à maneira como você não faz. De maneira similar, uma vida de oração imperfeita, mas sincera, é infinitamente preferível a nenhuma vida de oração.
Por mais que tenhamos lutado, por mais que tenhamos falhado, por mais que tenhamos permitido que estes 5 hábitos bloqueiem nossa comunhão espiritual, hoje é um novo dia. Hoje podemos começar novamente. Hoje podemos escolher um caminho diferente. Não saia desta mensagem sem tomar uma decisão definida. Não permaneça no limbo espiritual, conhecendo a verdade, mas não agindo sobre ela. Como Josué desafiou os israelitas, em Josué 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servireis. Escolha hoje o caminho do perdão, liberando aqueles que o feriram, cancelando dívidas que nunca poderão ser pagas, encontrando sua própria liberdade no processo. Escolha hoje o caminho da pureza, trazendo os seus pecados ocultos à luz, confessando plenamente, experimentando a alegria do coração limpo e da consciência clara. Escolha hoje o caminho da rendição, movendo-se da oração autocentrada para a oração centrada em Deus, alinhando seus desejos com seus propósitos eternos. Escolha hoje o caminho da fé, rejeitando a dúvida paralisante, abraçando as promessas de Deus, ousando acreditar que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Escolha hoje o caminho da permanência, movendo-se de visitas ocasionais a Deus para uma vida de comunhão contínua e consciente com Ele. Ao fazer estas escolhas, você está essencialmente removendo os bloqueios, limpando os canais, abrindo o caminho para que o poder de Deus flua livremente em sua vida através da oração. Há um clamor no céu por aqueles que realmente orarão. Há uma busca divina por intercessores, como Deus lamentou através do profeta Ezequiel, em Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Seria você aquele a se colocar na brecha? Seria você aquele a erguer um muro de oração? Seria você aquele a desbloquear o potencial espiritual que Deus colocou dentro de você? Um potencial que tem permanecido em grande parte inexplorado devido a estes 5 hábitos silenciosos? Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando disponibilidade. Ele não está procurando eloquência. Ele está procurando sinceridade. Ele não está procurando desempenho. Ele está procurando dependência. E Ele está olhando para você agora, convidando-o a uma jornada que irá transformar não apenas sua própria vida, mas potencialmente afetar incontáveis outros através do poder da oração respondida. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando anos de hábitos parecerem difíceis de quebrar, mesmo quando bloqueios espirituais parecerem intransponíveis, há esperança. O próprio Deus que revelou estes obstáculos é o mesmo Deus que promete ajudá-lo a superá-los. Permaneça até o fim deste momento com Deus. Não se apresse. Permita que o Espírito Santo aplique esta mensagem ao seu coração de maneiras específicas e pessoais. Permita que ele identifique quais destes 5 hábitos mais fortemente têm bloqueado suas orações. E então, em humilde rendição, ore esta simples oração. Senhor, revela-me o que tem bloqueado minhas orações. Perdoa-me por toda mágoa, pecado oculto, egoísmo, incredulidade e negligência. Purifica meu coração e ensina-me a orar segundo a tua vontade, que minhas orações subam como incenso agradável diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus está pronto para ouvir, está pronto para agir, mas primeiro, Ele quer limpar o canal da sua alma. Lembre-se, em Tiago 5, versículo 16. A oração do justo é poderosa e eficaz. Não permita que hábitos ocultos silenciem sua voz diante de Deus. Hoje é o dia de restaurar sua vida de oração e ver o impossível acontecer. Ao mergulhar na mensagem poderosa de Billy Graham sobre os 5 hábitos que bloqueiam suas orações sem você perceber, meu coração foi profundamente tocado por uma verdade
que ressoa com a essência da fé cristã. Nossa conexão com Deus é um reflexo direto da condição de nossa alma. Cada um dos 5 hábitos, a falta de perdão, o pecado oculto, a oração egoísta, a incredulidade e a negligência do relacionamento diário com Deus, é como uma pedra invisível que, sem percebermos, construímos muros entre nós e o Pai Celestial. No Brasil, onde a espiritualidade é vivida com paixão e emoção, essa mensagem nos desafia a olhar para dentro com coragem e humildade, algo que nossa cultura valoriza profundamente. Somos um povo que expressa fé com lágrimas, danças e cânticos, mas também somos chamados a viver essa fé com autenticidade e entrega total. O primeiro hábito, a falta de perdão, me fez refletir sobre como, em nossa sociedade calorosa e comunitária, guardamos mágoas sem perceber. No Brasil, onde as relações familiares e de amizade são tão centrais, é fácil carregar ressentimentos por palavras duras ou traições. Aprendi que perdoar não é apenas liberar o outro, mas libertar a mim mesmo, para que minhas orações fluam livremente. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, Mateus 18:22. E aplicar isso significa escolher a paz em vez do peso da amargura, mesmo quando a dor é profunda. Na prática, decidi orar diariamente por aqueles que me feriram, começando com pequenos passos, como mencionar seus nomes em minhas súplicas, até que meu coração se alinhe com o amor de Cristo. O segundo hábito, o pecado oculto, foi um convite doloroso, mas necessário, à honestidade. No Brasil, onde a alegria e a hospitalidade muitas vezes mascaram lutas internas, é tentador esconder falhas para manter uma imagem de santidade, mas a palavra é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Essa verdade me levou a confrontar áreas secretas da minha vida, talvez um hábito prejudicial ou uma mentira que justifiquei como pequena. A lição prática é simples: trazer tudo à luz, seja em oração ou com um conselheiro espiritual de confiança. Essa transparência não é vergonha, mas o caminho para a restauração, algo que nossa cultura de apoio comunitário pode abraçar. A oração egoísta, o terceiro hábito, me fez questionar meus motivos. No Brasil, onde sonhamos grande e buscamos bênçãos com fervor, é fácil orar, focado apenas em nossas necessidades. Billy Graham nos lembra de orar como Jesus: seja feita a tua vontade, Mateus 6:10. Isso mudou minha perspectiva. Em vez de pedir apenas por prosperidade ou conforto, comecei a incluir em minhas orações o desejo de glorificar a Deus, mesmo que isso signifique sacrifício. Na prática, reservei tempo para interceder por outros, minha família, meus vizinhos, minha nação, antes de apresentar minhas próprias petições. Essa mudança trouxe uma paz que transcende o egoísmo. A incredulidade, o quarto hábito, é um desafio em um mundo que nos bombardeia com dúvidas. No Brasil, onde a fé é muitas vezes testada por desigualdades e dificuldades, é fácil questionar se Deus realmente ouvirá. Mas Jesus prometeu: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. A lição que aplico é nutrir minha fé diariamente, lendo as Escrituras e lembrando das vezes em que Deus já agiu em minha vida. Criei um diário de gratidão, onde anoto as respostas de Deus, por menores que pareçam. Essa prática fortalece minha confiança e me ajuda a orar com ousadia, mesmo diante do impossível. Por fim, a negligência do relacionamento diário com Deus me fez repensar minha rotina. No Brasil, onde a vida é vibrante e cheia de compromissos, é fácil relegar Deus a momentos esporádicos. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Para aplicar isso, estabeleci um ritmo sustentável.
10 minutos diários de oração e leitura bíblica pela manhã, além de pequenos gatilhos de oração ao longo do dia, como agradecer a Deus enquanto dirijo ou lavo louça. Essa constância transformou minha comunhão com Deus de um evento ocasional em uma atmosfera contínua, algo que ressoa com nossa cultura de viver a fé em cada momento. Essas lições não são apenas espirituais. Elas moldam como vivemos em comunidade, como amamos nossos próximos e como enfrentamos os desafios diários. No Brasil, onde a fé é um pilar de esperança, aplicar esses hábitos significa viver com um coração puro, uma fé inabalável e uma intimidade constante com Deus. Cada passo, perdoar, confessar, orar com propósito, crer e permanecer, é um ato de rendição que nos aproxima do céu. Minha vida de oração nunca mais será a mesma, e acredito que a sua também pode ser transformada. Meu amigo, se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão edificar sua vida espiritual. Assista até o fim, porque há uma palavra especial esperando por você. Vamos juntos desbloquear o poder da oração e viver a liberdade que Deus tem para nós. Clique agora e faça parte dessa jornada de fé.